gravar a nossa videoaula, tá? Esse horário, né, gente, eu acredito que 19 horas está de bom tamanho, né, para o pessoal, né, tá participando, né? Então, hoje a gente está gravando aqui a webconferência 1 do segundo módulo, né? Nosso objetivo aqui é orientar em relação à trajetória do módulo, falar um pouquinho de como vai ser os trabalhos, né? Que basicamente vai ser um formulário, tá? Vamos ter a webconferência, vamos ter 4 webconferências, tá? De forma intercalada, onde eu vou tirar dúvida e também dar uma aula. Iremos fazer um trabalho em grupo, né? Que vai ser, eu vou dar a lista, né? Dos alunos e o tema. E aí os alunos, eles podem fazer um vídeo, tá? Desse tema e mandar para mim, tá? Ou eles podem apresentar aqui mesmo nessa webconferência, no penúltimo dia de aula, que eu acho que é quarta-feira, eu tô me confundindo, mas acho que é quarta-feira, eles apresentam aqui, trazem os slidezinho. Ou eles podem fazer trabalho escrito, né? Que eu vou mandar um roteirozinho, né? Sobre o tema. Mas o ideal, eu queria que fossem socializados aqui, né? Porque são temas que eu não vou conseguir trabalhar na disciplina, né? Que vocês viram, a ementa, ela é muito longa, então eu não vou conseguir fazer todas as videoaulas, até porque ia ficar muito puxado, muita videoaula, né? Então, esses temas é uma forma da gente juntar aí o assunto, né? Para a gente tá tendo esse conhecimento, né? Porque ele é como se fosse um geralzão do curso, né? Vocês vão ver mais especificamente algumas coisas em outras disciplinas, né? Que a gente vai ver agora de forma assim, digamos assim, superficial, tá? Então, a gente pede essa colaboração de vocês, da gente criar o grupo no Zap, cada grupo, né? Cria o seu grupo lá no Zap, aí conversa, discute. Se caso vocês tiverem dificuldade de criar grupo no Zap, me avisem. Vocês podem criar grupo no Google Meet, mesmo no celular, né? Se vocês tiverem dificuldade, me avise, que a gente explica também. Se vocês quiserem também aprender a fazer videoaula, eu vou mandar uns aplicativos que vai ter um tutorial para vocês fazerem, né? Quem conseguir fazer será bem-vindo, né? E então a gente vamos trabalhar um pouquinho aí, né? A gente vai não de forma exaustiva, né? Mas assim, para a gente tentar absorver uma informação, conhecimento atual, tecnológico, hoje nós estamos nessa realidade, né? Então, a gente tem que mergulhar nisso, infelizmente, né? Não dá mais para fugir, né? Essa questão da pandemia era um mês, 2 meses, agora é ano, e aí a gente não sabe como é que está o futuro. E a gente sabe que a nossa vida não pode parar, né? Apesar de estar parando, né? Porque aqui já está em lockdown, aqui já vai ter tudo, né? Cada vez as coisas ficam mais difíceis, né? A gente vai ter que se adaptar, né? Infelizmente. A gente tem N problemas, gente, são N situações, são coisas assim que a gente não imagina. Acontece com a gente, já comigo na hora da aula acabou a internet, faltou energia, é muito problema. Mas vamos lutar e tentar superar um pouquinho, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloque lá no grupo, manda para o meu PV em áudio, em mensagem. Eu vou respondendo em mensagem, em áudio. Assim que eu ver, se eu conseguir responder logo, eu respondo, tá? E eu não deixo nenhum aluno sem resposta. Mesmo que eu vou dizer, olha, não sei, eu coloco lá e dou feedback para vocês, tá? Então, quanto a isso, fiquem tranquilos que eu vou estar atendendo aí vocês aí da melhor forma possível. Por isso que eu quero fazer a webconferência para ouvir vocês, né? Para a gente organizar melhor a nossa trajetória. Tá tudo bem? Quem quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, perguntem. Eu vou agora postar aqui a nossa aula de hoje. Nós colocamos já a videoaula 1, né? O material lá. Então, quem já assistiu, né? Ou quem ainda não assistiu, eu convido vocês a dar uma olhadinha. Ele não está longo, né? A minha videoaula vai ficar nessa faixa de 30 a 1 hora, tá, gente? Porque a gente sabe que é um conhecimento, né, gente? Não dá para fazer em 5 minutos, em 10 minutos, 15 minutos. Não, não tem como. A gente não tem a tecnologia aqui, a gente não tem um estúdio, né? Para a gente dar uma aula em 5 minutos, né? A gente precisa falar um pouquinho, mesmo eu falando um pouquinho, ainda falo corrido, né? Porque senão a gente não vence, a gente não consegue absorver o tema.
Mas eu estou me policiando para tentar ficar em 30 minutos, tá? Que é justamente para vocês terem aí as pacotes da internet e ter paciência de assistir, né? Porque às vezes cansa, né? Eu realmente faço com essa distância e eu fico exausto. Mas a gente, na pegada do dia a dia, a gente acaba se acostumando, né, gente? Então é um desafio que a gente enfrenta, a gente vai lutar aí para superar, né? Tá, então a videoaula um, gente, eu falei de um contexto geral da poluição da água. E eu coloquei lá a importância de algumas normas, de algumas legislações, né? Porque quando a gente fala em padrão de qualidade de água, a gente está nos referindo a algo, né? Algum comparativo, né? Por exemplo, se a minha água ela está com uma cor diferente, então lá na norma está dizendo que não pode ter cor, que a água tem que estar virtualmente ausente, né? Ao nosso olho nu de alguma coisa. Se eu estou enxergando lá que a água está amarela, então ela não está de boa qualidade. Só eu vendo, né? Por exemplo, se a água tiver lá muito nitrogênio, por exemplo, fósforo, né? Então, eu não estou enxergando esse fósforo. Eu preciso fazer uma análise no laboratório para ver qual é a quantidade que tem de fósforo, ou de potássio, ou de outro micronutriente, né? Ou de outro parâmetro, né? Que eu falei de alguns lá. Então, para mim fazer esse comparativo, eu tenho que olhar a norma. Qual é essa norma? Eu coloquei lá no vídeo, que é o CONAMA, principalmente 357 de 2005. O CONAMA é o órgão maior, digamos assim, da questão ambiental. Ele é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, né? Então, é ele que delibera, é ele que tem as câmeras, né? Que a gente fala câmara técnica, né? Que define os parâmetros, digamos, da qualidade da água, do solo, de outros infinitos processos, né? Então, no caso da água, tem essa câmara técnica em Brasília. Então, eles definem o limite máximo. Qual é esse máximo que eu estou me referindo? Por exemplo, qual é o limite da turbidez da água para a gente beber, por exemplo? Eu quero beber água, mas se a turbidez da água estiver alta, ela não está dentro da qualidade. Então, é esse CONAMA, né, que é federal, né, ele determina esse limite, tá? Eu estou falando turbidez, mas tem outros, né? Que eu coloquei lá os parâmetros químicos, físicos e biológicos, né? Então, dê uma olhadinha lá, porque hoje a gente vai falar para a aula 2, eu já vou apresentar os parâmetros físicos, né, para vocês, a gente já vai falar um pouquinho deles e mostrar alguns instrumentais, né, alguns limites, né, que está lá na norma, tá? Então, agora, a gente, efetivamente, nesse módulo, a gente vai estudar um pouquinho mais especificamente, né, o curso, né, que seria o meio ambiente, né, então nós precisamos saber como a gente controla a poluição, né, quais os parâmetros para a gente dizer que a água está boa para beber, e é a forma que vocês vão ter a habilitação para você estar no laboratório fazendo as análises, né? Coletando a água de forma correta, preservando ela direitinho e levando lá para o laboratório para fazer análise. Quem vai fazer isso é o técnico, né? Não vai ser o auxiliar. Ele pode estar junto com vocês. Ele não estudou, né? Ele não sabe qual é a técnica, como é que preserva, como é que leva para o laboratório, né? Então, a gente vai ter a oportunidade de aprender um pouquinho agora da análise dos parâmetros, tá? Mas a parte conceitual, as ideias, vocês dão uma assistida lá na videoaula 1, dão uma olhadinha nas normas, né, no CONAMA 357, no 430 e principalmente na portaria, a 2914 do Ministério da Saúde, que é lá nessa portaria, né, do Ministério da Saúde, a, até esqueci o número, é de 2011. Então ela tá lá todos os limites, né? Para mim beber água, a temperatura tem que estar quanto, a turbidez tem que estar quanto, né? Os produtos químicos tem que estar quanto, o nitrogênio, então esses parâmetros tá lá nessa portaria. Claro, são muitos, né? A gente vai falar de alguns, aí vocês vão com um olhar investigativo, curioso e buscar mais informações. Tá ok? Então, basicamente, era um resumo aí dessa aula virtual que a gente colocou lá, da videoaula 1, do segundo módulo, né? Ela tem 29 minutos, eu fiz um apanhado geral, falei lá um pouco das classes de água, né? Por exemplo, o que a gente já falou no primeiro bimestre, o que é uma água doce, uma água salobra, uma água salina, né? Então, é importante a gente começar a já entender isso e dar uma olhadinha nas classes de água, que está lá no 357, tá?
Ele está dividindo lá as águas em classe. Inclusive, esse negócio de classe de água, isso cai muito em concurso, né? Então, dê uma olhadinha lá que é fundamental a gente começar já a entender, a ler essa norma, tá? Essa lei. Não tem dificuldade, porque é lei e tudo, mas é lei que está escrito lá. Tem vários conceitos, né, lá, então a gente aos poucos vai lendo. Eu mesmo já li não sei quantas vezes, mas toda vez que eu leio, eu descubro algo diferente, né? E é sempre importante a gente estar atualizado, tá? Até aqui tranquilo, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Porque agora a gente vai iniciar efetivamente a nossa aula 2, tá? Aí eu vou encerrar essa gravação, vou iniciar outra, para a gente continuar, tá? Então, isso aqui vai ser, digamos, as nossas orientações gerais aí do momento, desse primeiro momento, que seria o momento de dúvida, né? Aí você já vai entender a dinâmica, por exemplo, na outra aula você já veja a videoaula anterior, já pergunte, né, de alguma dúvida que restar, porque realmente acaba sendo muita, para mim talvez seja pouca coisa, né, porque a gente já está acostumado a ficar vendo isso todo o tempo, mas de repente para vocês seja algo novo, né, eu vou falando termos aí que vai somando, né, então anotem, né, que às vezes a gente pode passar batida em alguns termos aí, porque como vocês estão começando a estudar, né, essa questão ambiental, aí vai surgindo termos novos, né? E é esses termos que é a dúvida, né? Por exemplo, quando eu falo em turbidez, mas o que é isso? O pH, aí já gera uma dúvida, né? Porque eu tenho que entender o que é isso para mim poder dar sequência à explicação, tá ok? Então eu vou encerrar esse primeiro momento e a gente vai iniciar a aula. Até aí, tranquilo? Tá rápido? Vamos me freando aí, ligando o microfone, fiquem à vontade, tá, gente? Nós seremos aí futuramente colegas de trabalho, a gente vai ter as mesmas responsabilidades técnicas, né? Então, não vai ter muito essa divisão, não, né? Vamos ser colegas aí de trabalho. Então, eu vou interromper.